é um prazer estar a ter esta aula, digamos assim, ao grande Zumildo Carvalho, a quem eu não vou chamar mestre, prevendo já, porque ele assim me sugeriu e me pediu. O que não tira nenhuma, de maneira nenhuma, a carga emocional e emocionante que foram, de facto, as visitas às suas obras, nomeadamente aqui na zona do grandíssimo Porto, onde nós andamos e visitamos algumas. Eu tive também, como apêndice e como bónus, o prazer de recentemente ter ido à Vila Nova da Barquinha, com certeza depois também se quiser referi-la. Mas começamos se calhar pelo pôr do sol, a última que visitamos. Esta cronologia para as pessoas será necessariamente diferente. O pregão do mar, a presença do pórtico, que de certa maneira abre as portas para os visitantes. E num sítio muito mágico na minha infância, é o Monte Crasto, está ali tão próximo. Claro. Antes o Monte Crasto era afastado do mar. Não, em relação não, quer dizer, em relação à povoação. Sim, em relação a... Ainda é enigmático, mas eu, desde que me recordo, o Monte Crasto era uma zona relativamente próxima, não é? E a localização da escultura foi um pouco no sentido de ser uma porta para Gondomar, não é? Um pórtico, como existe noutros locais, não é? Uma abertura franca para os visitantes e foi localizada nessa alteração que se fez urbanística com essa peça escultórica. Onde habita também. Onde habito também, muito próximo. E onde nasci também. Foi. Sou natural de Gondomar, Valbom. Num local com um nome muito bonito, que é Aldeia Alegre, não é? Que é muito próximo e não sei... Eu vivi na Rua do Monte. Isso lembramos de nos ter falado. Em Valbom. E esta peça tem não sei o quê. Aliás, faz muito pandan com este casaco. Isto está feito num material que eu tenho utilizado em algumas das esculturas de grande porte, que é o aço corten, não é? Um aço industrial. Sim. Tem uma durabilidade e estabiliza-se. Essa cor, essa peça tem cerca de 30 anos, talvez, 93. E estabiliza-se com uma oxidação que se processa, não é? Pela liga de cobre e zinco que tem esse aço e estabiliza-se e mantém essa cor aveludada. Isso é uma das coisas que as pessoas já se aperceberam, com certeza. O Zulmiro tem de trabalhar em colaboração com a indústria, não é? Sim. Mas isso é uma característica de toda a escultura, mesmo a escultura clássica, não é? Necessitava ter os fumadores em gesso, os fundidores de bronze, não é? A escultura, eu tive o gosto e recebi os ensinamentos que isso me proporcionou na minha passagem pela Escola das Artes. Colaborei com o Mestre Brata Feio e trabalhei no João VI, que foi para o Brasil. E isso era uma colaboração de um coletivo que era impossível. O escultor inicialmente ou pensa num pequeno projeto, não é? Uma maquete que desenvolve e depois tem necessariamente de pedir a colaboração. Nós estamos, de facto, a falar em olaria. Sim. Em que o artista, digamos, suja as mãos, mas primeiro tem que sujar a cabeça, não é? E transpirar um pouco, mas foi sempre assim, não é? Agora, há pessoas mesmo que solicitam o ateliê, eu disse, o ateliê é uma utopia, não é? É um sítio onde estão guardadas as esculturas que vou fazendo, onde faço alguns desenhos e penso alguns projetos, pequenas maquetes, mas depois logo que surge, há tecnologias do aço inox, aço corten, até a própria pedra também, tem que recorrer a indústrias que o fazem muito bem, não é? É como nós estamos aqui no estúdio, por analogia com a música, de facto, o estúdio também é um pouco isso. Que neste momento está um pouco silencioso, não é? Mas prometeram-nos que íamos ter uns acordos. O elefante na sala está a ouvir, e está a ressoar.
há ali uma certa ressonância. Depois foi uma viagem maravilhosa no meio dos materiais todos, e então, se nós saltarmos do aço para a pedra, como o fizemos também, não é? Ali num sítio. Eu queria, neste caso, desaparecer o mais possível, porque o motivo e a obra é mais do que suficiente para ter o foco todo. Mas esta proximidade da Avenida de Fernão Magalhães, Campo 24 de Agosto, onde passei a minha infância, e onde, de facto, mais tarde aparece a pirâmide quebrada, quase como naqueles westerns antigos, que é a flecha quebrada, mas neste caso é uma flecha de pedra. Não é? Essa peça faz parte da minha intervenção, uma das minhas intervenções no simpósio de escultura que se realizou na cidade do Porto, o então presidente Paulo Valada, e que organizámos esse simpósio, que decorreu no Palácio Cristal, e que houve a participação de muitos escultores. A Lika Mutel era uma escultora que era de origem irlandesa, mas que estava, julgo, por casamento com um diplomata e vivia no Peru. O Nizuma era japonês. Sim. O Nizuma era japonês. E a programação do simpósio estabeleceram que havia uma peça do Nizuma num dos topos dessa alameda, e no outro topo teria essa peça que eu pensei para esse espaço. Nessa altura eu ainda tinha umas soluções, uns projetos com essa forma de pirâmide quebrada. Não é essa não, mas tenho algumas em que há uma parte rugosa e uma parte polida e que está quebrado, e que vamos verificar algumas quebras dessas noutras esculturas que temos, pelo menos na cidade, e que quando abordarmos eu falarei sobre essa abertura. Isso é uma peça de grande escala, muito peso, não é? Que foi com a colaboração da Cooperativa dos Pedreiros para termos uma série de... Ela é sustentada mesmo, pedras mais pequenas, Sim. é um equilíbrio... Teve que se fazer uma base de sustentação muito forte, não é? Sim. E pensarmos no peso final e depois abordarmos essa... irmos pondo pedra a pedra. Não é cimentada, tem algumas ligações de segurança, só para não termos... E é uma peça que está aí 86 até agora. 86, exatamente. Um pouco antes já tinha a monumental peça das 7 cooperativas, sobre o qual estivemos na base. Muito bem. Com muito prazer. Muito bem. É uma das peças, é uma das peças públicas que tenho e que recordo com gosto, porque foi uma solução que surgiu, não é? Porque a história é que juntaram 7 cooperativas para construir essas habitações, e no final quiseram comemorar essa junção, essa soma das cooperativas com uma escultura, o que não é comum, e é só de louvar, não é, essa iniciativa. E a solução que eu encontrei foi os 7 pilares, todos de formas diferentes, não é? Mas que ficam presos por um teto comum, não é? Que as liga todas, não é? E portanto há essas frestas de luz que atravessam essa grande coluna, não é? E que têm esse fecho, não é? Ao famoso livro ele é mais conhecido por Lawrence da Arábia, que são os 7 pilares da sabedoria. Sim, mas esse eu limitei-me a receber o número das cooperativas que colaboraram, não é? E é um número que eu gosto, os 7, é um número que é um número bonito. E tem também uma característica muito interessante. A mim remete-me para toda aquela filmografia do Fritz Lang e das estruturas da Metrópolis e daquelas cidades utópicas. Também há ali qualquer coisa... Essa peça alterou-se muito, porque quando construímos e quando localizámos a peça nesse espaço, o jardim não estava feito, fez-se após. Pois não, a foto que está aqui. E agora a natureza envolveu a escultura de uma maneira muito agradável, não é? Está mais resguardada, não é? Não está tão árida a peça. Eu penso que melhorou com esse diálogo com a natureza.
Exatamente, mas essa absorvência pela natureza natureza Há pouco, antes de começarmos esta conversa, Rui, falou-me, acho que era no Parque dos Poetas, em Oeiras, não é? Sim. Eu estive lá quando foi de localizar que era um monte dos vendavais e área completamente. Agora já não é. Eu, quando fui a segunda vez para implantar a peça, já não sabia onde era o meu local. E ela foi lá colocada e eu prometi que só passado meio dos anos é que ia voltar lá. Depois vai ter uma grande surpresa, a porque ela agora está arborizadíssima. Porque eu acho que precisa muito, não é? Ou não fosse aquela zona quase em Porto Salvo também, que era um terreno fértil, era a chamada Granja do Marquês, não é? Era o celeiro, digamos, do Marquês de Pombal. Mas aquilo vai ser um conjunto muito bonito, que é muito agradável, aqueles passeios todos, e tem um conjunto grande de abordagens e algumas peças que eu considero muito representativas da escultura portuguesa. Bem, mas será uma surpresa, com certeza. Já há outros locais em que eu não tenho surpresas, porque não há organização à volta e a peça está lá. Ou foi já pensada com essa. Estou a lembrar-me agora de uma peça que está em frente a Oeiras, na Trafaria, que foi na Trafaria do outro lado, exatamente. Que foi das coisas mais curiosas em que eu participei. Um dia fomos convidados pela Câmara de Almada e éramos 11 escultores. E havia 11 envelopes, com 11 freguesias, e cada um tirou o seu envelope. Foram mesmo sorteados. Sorteados, sim. Foi sorteado. Que interessante. E a mim calhou uma Trafaria. O orçamento era igual para todos. E fomos. Eu fui visitar logo o local onde era. E era uma praça redonda onde os autocarros davam uma volta na Trafaria. Claro. Tinha 10 metros de diâmetro. E eu fiz para lá uma peça, porque era uma peça comemorativa dos 25 anos do poder local. Estávamos ali muito próximos do mar e eu lembro-me do poder local que nasceu com o Abril, não é? E eu chamo-lhe Onda de Abril. É uma onda, não é? Com uma moldura circular e tem estado muito bem a peça. Há textos bonitos até, acho que não está aí, do Fernando Azevedo, sobre essa peça. E isso é do outro lado do Tejo. E essa do Parque dos Poetas é uma peça do Alexandre Colano. E a Trafaria é uma praia que praticamente não é praia. Está muito próxima do porto, onde os barcos. E é um barcozinho. Os barcozinhos chegam. A escultura está aí muito próxima. Uma estação marítima. É muito E há uma curiosidade com essa peça que eu recebi uma informação, uma vez que há um livro publicado sobre as esculturas ou as peças de arte que são utilizadas para skate. E há 2 ou 3 fotógrafos estrangeiros que fotografaram a escultura com skaters. Já com skaters? Com skaters, tenho já sei que peça é uma coisa muito curiosa. Chamava-se, se não tem mal. Eu digo-lhe, olha, só passei dois dias na Trafaria a gravar o que a gente costuma chamar, com o antigo colega da Escola de Cinema, o Edgar Pera, a gravar um videoclipe. Será para das músicas que me imortalizaram na minha singeleza e mediocridade. Mas a música das Dunas foi filmada na Trafaria. Tem uma zona muito abandonada também, com os combos, que dá um toque também de western mexicano. Há uns estilos muito grandes. Não é? É uns estilos também muito com um domínio volumétrico muito forte, não é? Sim. Naquela zona. Exato, até porque se vê do lado de Lisboa aqueles símbolos que são um pouco o símbolo. Mas foi um pouco essa. Porque a outra peça, do Parque dos Poetas, era sobre o Alexandre Colano. E eu foi também um espaço. Foi o poeta que o escolheu. Foi o poeta que me escolheu. Eu acho que não foi sorteado ou foi indicado, não é? Não sei se foi. Disseram-me que eu tinha dado o Alexandre Colano. E eu fiz uma peça também, é uma zona que eu procurei de haver algum recolhimento, não é? A pensar e é uma espécie de entrada nesse espaço e depois tem envolvendo todo. Porque quando foi implantada a peça, há os edifícios que envolvem têm uma presença muito forte. Eu espero então que a prestação crie esse recanto, não é? De repouso, não é? De repouso. Isso remete-nos para o cemitério de Prado de Repouso. Sim.
Sim, isso é uma escultura que visitamos e que... Visitamos antes do almoço, num sítio que é muito caro também, não é? E é uma escultura que eu faço uma referência sempre grande também, porque acho que resultou, não é? Porque é uma zona muito, muito dramática, muito densa e muito pesada, e quando me convidaram para escolher fazer uma escultura representativa dos 150 anos da primeira iluminação, de São Madas, foi-me dado esse espaço e eu julgo que solucionei de alguma... Há um percurso que se faz à volta da peça, portanto, uma espécie de meditação sobre... Um traço de luz muito bonito, muito importante. Essa luz é uma procura que eu tenho, até na minha vida também, sempre ter algum espaço de luz e as duas... A pirâmide quebrada, desculpe, a pirâmide quebrada também tem ali uma solução de luz. Sim. Conforme o astro-rei em si, não é? É verdade. Eu penso que isso também tem um fio condutor quase de alguma das minhas peças e mesmo até em desenhos também. Há muito desses elementos. E essa peça é uma emergência portanto, o nascimento da Terra, não é? Desses 2 quartos de círculo que se quebram, não é? E um está voltado precisamente a sul, onde temos essa luz mais evidente. É curioso que eu estou a olhar para a gravura e não tive a noção quando se olha para a obra em si. Há ali um lado trompei, não é? Conforme as sombras vão incidindo no granito. Estamos a falar de granito. Nessa tenho, o granito tem, tanto é polido numa face como noutra. Porque há algumas peças em que eu tenho uma zona polida e uma zona rugosa. Como que ver um interior e um exterior, não é? Uma peça trabalhada e outra não. Mas nessa não, essa está toda. E nessa só temos a orientação da peça, porque está voltada a sul, onde nos vem a luz, e a outra parte que está na sombra, não? Portanto, a vida e a noite e o dia, não é? A vida e a morte estão aí tentadas representadas, não é? E essa fresta de luz que poderá ser a esperança para algum crente, não é? A luz eterna. A luz eterna. Como a luz eterna. Visitamos também, tem aqui este acrónimo que é um bocadinho difícil de dizer. O Ipatimup. Ipatimup. Parece o nome índio da América do Sul. O grande Ipatimup. Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Esse é um instituto que tem sido dinamizado e foi criado pelo professor Sobrinho Simões, não é? Sim. E que eu tenho tido o gosto de colaborar em 2 ou 3 aniversários. E agora, nos 25 anos do Guy Patimup, ele convidou-me para eu pensar uma peça e eu gostei muito que fosse para o exterior, não é? Porque eu penso... É uma das suas peças mais recentes. Sim, é recente. E 2015. E o exterior é o local mais franco para ser lido, não é? Não é preciso abrir portas, nem pagar bilhete para se entrar ou para se ver, não é? É visitável. E foi para o exterior que fizemos essa peça e eu fiquei contente com a solução. É uma peça muito simples, não é? E agora a solução são uns 25 elementos verticais, não é? Juntos num bloco, quase que marco romano, não é? Mas em aço. Em aço. Aço polido. Como o aço. Sim, não? É altíssimo. São 6 metros de altura. 6 metros. Mas eu tive o cuidado de fazer a implantação da peça numa colina. Isso aprendi também na escola, não é? Porque as peças não se deviam ver muito sempre, devíamos olhar, não é? Olhá-las e não reduzi-las, não é? Isso é clássico, isso, mas isso aí, criamos essa pequena colina aí que se integra no terreno, não é cintoso e resulta, penso que resulta. Curiosamente, estava a pensar que nunca se dedicou muito à chamada estatuária, pois não? Não. Há exercícios que fazemos. Corpo, animais. Há exercícios que fizemos no tempo da escola, sim, não é? Sim, claro. Inicial
academias, modelos, mas nunca eu tenho recordando e manifestando o meu gosto por essa ligação, e que foi um professor muito forte que eu tive, que era o Lagoa Henriques. Lagoa Henriques, que eu conheci o mestre Lagoa Henriques lá embaixo em Belém. Encontrámos várias vezes, já depois em Júlio, e ele disse: este rapaz que desenhava tão bem agora faz estas coisas. Desenhava tão bem. Porque ele foi um pedagogo extraordinário. Nas aulas livres que nos dava de desenho à noite. Um valor, ele dizia, é um valor, este rapaz é um valor. E mostrava-nos coisas. Foi recentemente, não, já foi há uma dúzia de anos que fui a Pompeia, porque me lembrava dele, não é? E um bom comunicador, não é? Era um bom professor. Sim, sim. Ele fazia umas aulas livres à noite, projetava uns diapositivos e depois tínhamos um modelo para desenhar livremente, não é? Eu comprava uns papel aquilo e com polivinis e coisas. E ele sempre com a esperança que os iluminam. Encontrei-me várias vezes e disse: tu, pai, tinhas tanto. Mas desse um objeto antropomórfico, mas não. Não, fiz. Estes encontrei dois modelos que fiz e até guardei, porque tenho duas filhas, ficam com uma recordação dessa abordagem do desenho, dessas coisas do Lagoa. Mas não. Eu penso também que o mundo já está cheio, é tão rico de força, a natureza, não é? As árvores, os montes, os rios, é rico, portanto, é uma espécie de está sempre a inventar outras formas. É uma espécie de contraponto a esta geometria, não é? De serenidade e de equilíbrio, não é? As linhas retas, os desenhos. Zumir acha que se calhar ainda é mais humano, não é? Criar estes objetos do que propriamente criar. Portanto, podem ser uma leitura sei lá, de leveza, não é? Para a densidade que a natureza nos oferece, não é? A única coisa que sei sobre estatuária, que é um gimmick quase, é que a dimensão terá que ser maior do que o próprio corpo, não, senão fica reduzido. Diz que as estátuas, se forem feitas à escala humana, ficam microcéfalas, não é? E quando são estátuas próximas, a cabeça tem que ter uma proporção maior. Exatamente, é isso. Uma macrocefalia, não é? Eu sou vizinho do António Nobre, não é? Que está lá com as suas musas, e a proporção é muito estranha. Mas isso era uma espécie de uma característica dessas peças do que o Barata Feio eu conhecia. Barata Feio, exatamente. E era um pouco a marca, não é? Já a peça mesmo do Almeida Garré, que está em frente à Câmara de Porto, não é? Também é uma peça forte, volumétrica, não é? Rica, daquele decor. E os comendadores sempre pujantes, não é? Mas ele dizia isso, ele ensinou-nos isso, que devíamos ter sempre em atenção para não minimizar o retratado, não é? Como não ficasse uma cabecinha. Mas há bons exemplos dessa estatuária. Mármore nunca explorou? Não. Tínhamos uma cadeira de tecnologia de pedra, mas não sempre cá, também na sua passagem por Inglaterra, teve... Quando fui para a Inglaterra já ia muito definido em relação a esta linguagem, não é? Embora eu... Aprendeu muito cá, então? Aprendi cá, mas quando fui para a Inglaterra já sabia muito. Já não sabia, não. Eu fui consolidar coisas, porque em Inglaterra eu fui passado 3 anos de ter acabado o curso, já estava como assistente em Belas Artes. Sim. Já tinha feito uma exposição, essa exposição que o Pina, que falámos há pouco, que o Pina escreveu na Albarias, já era feito só com chapas de alumínio dobradas, não é? Em 70, não é? E quando o Pina escreve um texto muito bonito, que eu acho que tinha uma atualidade, onde as mãos não estão presentes, não é? Portanto era quase... Não era só a pintura, não era só a pintura, não era só a pintura que era uma coisa mental, a escultura que era uma coisa mental. Eu acho que sim. E quando cheguei à Inglaterra, a minha primeira abordagem foi com elementos desses, chapas 2 metros por 1, em ferro, que eu mexi, mas tivemos abordagens. Um dia, acho que o António Carlos ficou lá e deu-nos uma saca de barro a cada dos elementos. Éramos cerca de 20 alunos dessa pós-graduação. Mas ninguém modelava nada, ele mesmo, aquilo não havia, era quase tudo à volta da soldadura e dos ferros, não é? Ninguém tirou o barro à parede. Ninguém tirou o barro à parede. Tenho uma ideia assim dele que alguém chegou, porque tínhamos uns assistentes que iam todos os dias na semana, depois tínhamos outros que iam só 2 vezes, e o Carlos chegava à quinta-feira, fazíamos uma discussão crítica sobre ele e o Philip King, com quem eu fiquei até tinha uma afinidade maior, não é? E falávamos, mas era quase tudo sobre a geometria.
Uma vez, numa das quintas-feiras em que havia essas discussões, não é? Eu tinha uma peça com 4 metros por 4 metros, uma moldura metálica para inserir elementos. Sim, elementos. Foi a base de uma peça que estava nesse Ralph, que ficou lá com eles, com 2 elementos que se moviam. E ele disse, por que não já experimentaste por isso? De pé, vertical. Eu tenho uma fotografia com os colegas, um checo e uma turca e um inglês, todos a segurar-me na escultura. Sim. E ele a falar, estás a ver isto assim? Ganha uma dar-lhe outra. E eu achei curioso isso e reguardo isso como uma recordação dessa vivência das quintas-feiras, das críticas que havia, porque os assistentes dizíamos, amanhã prepara o teu espaço que vamos falar sobre o teu trabalho. E era esta vida que se dava... Quase grego, quase uma aula na Grécia Antiga, não é? Depois terminava sempre com uma cerveja no pub, recordo-me dele perguntar, estás cá e tal. Eu já tinha a minha filha mais velha, já estava connosco, e ele gostava de saber que eu também tinha filhas e tal, mas era um homem muito... Visitei a exposição dele, já não esteve com ele, em 2005, mas recebi uma carta bonita do nome dele, da secretária, já. Eu recordei, deixei-lhe lá um livro das minhas esculturas e disse que era um resultado das vivências que tinha tido com ele. É fantástico, para eles deve ser fantástico vê-lo, digamos, implantar pelo mundo, porque isto não se limita só aqui ao nosso, ao nosso retângulo. Sim, não, porque ele tinha trabalhos, tínhamos colegas da África do Sul, dos Estados Unidos, tínhamos gente italiana. Lembro-me, um italiano ficou muito contente, foi na altura em que a Itália integrou a Europa. Mas foram vivências muito curiosas. Mas para mim acaba por ser muito familiar, até parece que eu escolhi os locais, ou então cada um dos locais onde eu vivo, onde eu vivi, há uma peça do livro. Estamos a falar de Lessa da Palmeira, ali em cima, onde eu passo diariamente. Essa peça foi curiosa, que isso foi um projeto da Câmara de Matosinhos e que convidou 3 escultores. E o Gustavo Bastos nasceu a fazer a peça dele em tempo, que está abaixo, numa rotunda abaixo do hospital, que são uma peça muito curiosa. Sim, o chamado Parque Real, não é? Sim, havia uma rotunda, e tem uma colunata com uns golfinhos. A minha peça tinha um outro espaço, mas depois não pôde realizar-se lá, porque com a implantação do metro, passava no meio da rotunda. E a escultura, ela foi inaugurada em 2006 e foi redimensionada, não é? Mas está, em 2006 já estava, desde essa altura lá. Tem uma memória fantástica, relativamente às datas, sabe? Sim, estão e onde é muito marcante, não é? O trabalho que fazemos, não é? Sim, uma fase... algumas, tenho algum recordo, algumas já. Uma fase importante e algumas peças têm uma característica própria. Criador, não é? É de 2006. Essa peça foi uma peça que tem uma temática muito próxima do mar, o sol e o mar, e a introdução da água. Tem a constância dá uma referência à proximidade das ondas do mar. Mas acho que tem estado bem, até me admiro. Na altura nós falamos à volta da peça, mas depois o barulho do trânsito não nos permitiu. Claro. Eu fiz-lhe uma alusão muito, que acho muito ternurenta, quase kitsch, que os noivos gostam muito da sua peça para serem fotografados debaixo das ondas, digamos, do fluxo de água. E é muito interessante ver eles a serem filmados, o noivo, a noiva, que de certa maneira... Eu dessa peça nunca assisti. Mas não é um desencanto para se ver a utilização. Soube disso pelo Rui, que me contou essa imagem. Já apanhei vários nomes. E eu recordo que eu fiz uma peça muito grande, talvez a peça com maior dimensão em Macau, e em 96. E tiveram a gentileza de me convidar para ir quando foi entregue à China, à administração. E eu, claro, saí do hotel e fui ver como é que estava a escultura. E estava um casal de noivos a ser fotografado com a escultura por trás. E eu disse, olha, pronto, isto é sinal que a peça foi assimilada e que não tinha grafite.
ter o noivo a chinês. sua arte ser. Eu não sei porque. Talvez o escultor mais casamenteiro Eu só do não sei, universo. ou não tinha ainda destes telefones, ou não, com máquina, ou não levei a máquina, não pude ficar com essas imagens, mas fiquei contente com a imagem porque, olha, sinal que tinham gostado do background. Não, mas isso é interessante a ver. Eu acho que, precisamente como a natureza também se apropria de muitas das suas esculturas, também neste caso é um momento de conciliação